Mergulhar numa questão que parece saída de um filme de ficção científica, mas que tem implicações bem reais. Se o petróleo na Terra se esgotasse, faria algum sentido ir buscá-lo a Marte? Pensem só neste cenário. As reservas de petróleo, basicamente um motor de tudo o que fazemos, começam a secar. E aí? O que é que se fazia? Seria o pânico total? E se a resposta estivesse a milhões e milhões de quilómetros daqui? Ir a Marte, começar a extrair petróleo e trazê-lo de volta, parece uma aventura daquelas, não é? Mas será que isso faz algum sentido? Ok, vamos lá a isto. É uma solução a sério ou é só pura fantasia? Para percebermos bem, temos de desmontar esta ideia peça por peça. Então, para começar, temos que perceber o que é que significa mesmo o fim do petróleo. Porque, olhem, o segredo não está na geologia, está na economia. E isso muda completamente as regras do jogo. É que o petróleo, bem, é muito, mas muito mais do que só combustível para os carros. Pensem bem, está nos plásticos que usamos todos os dias, nos fertilizantes que ajudam a produzir a nossa comida, em incontáveis processos industriais. É, literalmente, a base de quase tudo na nossa economia. Mas atenção, este é o ponto-chave. O petróleo não vai simplesmente desaparecer. Não é como se um dia alguém fosse lá e fechasse uma torneira gigante. O problema real é muito mais subtil. E é aqui que entra este conceito, a viabilidade económica. Basicamente, o que isto quer dizer é que o problema não é se ainda há petróleo lá no fundo. A questão é, a que ponto é que fica tão caro e gasta-se tanta energia para o ir buscar que simplesmente já não compensa? A pergunta deixa de ser, será que ainda há? E passa a ser, vale a pena o esforço? Ok, agora que temos esta ideia de viabilidade bem assente, vamos olhar para a proposta de Marte. Será que, do ponto de vista financeiro ou até energético, isto bate certo? Ora bem, a comparação é brutal. Aqui na Terra já temos tudo montado, a infraestrutura, o conhecimento geológico. Em Marte? Bem, em Marte teríamos custos de viagem absurdos, uma logística que é um autêntico pesadelo e, pior de tudo, nem sequer temos a certeza do que iríamos encontrar. É um tiro no escuro. Esta frase, olhem, diz tudo. Pensem nisto. Mesmo que se descobrissem rios de petróleo em Marte, o custo de trazer esse petróleo para a Terra seria tão, mas tão alto que qualquer outra alternativa que tivéssemos por cá, por mais cara que fosse, pareceria uma pechincha. E agora, o paradoxo final, o prego no caixão desta ideia. A energia que seria preciso gastar para ir a Marte, extrair o petróleo e trazê-lo de volta, seria maior do que a energia que esse mesmo petróleo nos daria. Ou seja, era um negócio que dava um prejuízo energético garantido. Ok, então, se ir a Marte não é a opção, qual é o plano B? O que é que a humanidade faria à medida que o petróleo se fosse tornando cada vez mais caro e difícil de extrair? Pois bem, a resposta está aqui mesmo, debaixo do nosso nariz. A solução não é ir buscar mais do mesmo a outro planeta. A solução é inovar aqui. O caminho é claro. Apostar forte nas energias renováveis, eletrificar tudo o que for transporte, desenvolver novas tecnologias como o hidrogênio e baterias muito melhores e, um ponto fundamental, aprender a ser muito, mas muito mais eficientes com a energia que usamos. E o mais incrível nisto tudo é que, reparem, isto não é uma previsão para o futuro, não é ficção científica. Esta transição já está a acontecer. Agora mesmo, por todo o mundo. A grande questão já não é se vamos mudar, mas sim a que velocidade é que essa mudança vai acontecer. Mas atenção, isto não quer dizer que Marte não sirva para nada. Muito pelo contrário, Marte vai ser, sem dúvida, um lugar fundamental para a ciência, um ponto de partida para explorarmos o resto do sistema solar e vai puxar pelo desenvolvimento de tecnologias incríveis. Agora, uma bomba de gasolina interplanetária, isso não vai ser. No fundo, toda esta conversa sobre petróleo e Marte acaba por levantar uma questão muito mais profunda, não é? Sobre nós, sobre as nossas prioridades e sobre as escolhas que temos pela frente como civilização. É que esta ideia de ir a Marte, mesmo sendo completamente impraticável, obriga-nos a pensar até onde é que estaríamos dispostos a ir só para manter tudo como está. O nosso grande esforço seria para encontrar um novo sítio para explorar ou seria para mudar a nossa forma de viver? Basicamente, a escolha resume-se a isto. Por um lado, o caminho de Marte, uma aposta numa tecnologia super complexa só para manter o nosso estilo de vida.
Por outro, o caminho da Terra, apostar na adaptação, na inovação e em mudar a forma como a nossa sociedade funciona aqui mesmo. E é esta a grande conclusão de toda esta análise. O desafio de um petróleo cada vez mais caro não nos ia dar um bilhete para o espaço. Pelo contrário, ia ser o maior empurrão que poderíamos ter para acelerar a mudança, aqui mesmo, no nosso planeta. E assim fica esta pergunta no ar para refletirmos. O que é que exige mais de nós? Mais engenho? Mais coragem? É tentar conquistar outro planeta para podermos continuar com os nossos velhos hábitos? Ou é ter a audácia de redesenhar a nossa vida neste planeta, o único que temos? A resposta que dermos a isto vai, inevitavelmente, definir o futuro de todos nós.